Senhoras e senhores, mais uma vez com vocês, trazendo o psicólogo Rafael Zunkler para o nosso bate-papo com o psicólogo. Já tivemos uma primeira edição na primeira semana, exatamente no dia 9 de setembro, para falarmos alguns apontamentos a respeito da depressão e do suicídio, porque estamos no mês de setembro amarelo. Boa noite, Rafael. Boa noite, padre. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Né? É um prazer estar aqui de volta, né? Especialmente é um prazer, uma alegria depois de ver que aquela primeira live nossa teve, né, bastante visualização, teve bastante pessoas acompanhando e bastante perguntas, né? Que o pessoal enviou bastante pergunta para a live de hoje, né? Então a gente vai aí responder essas perguntas para, né, aumentar um pouquinho mais esse projeto de conscientização, né, e educação psicológica e emocional que a paróquia vem fazendo, né, tão bem nos últimos meses, né? Isso é importante mencionarmos aqui, que a nossa intenção era tratar deste assunto, falar, conversar com vocês a respeito disso, responder algumas perguntas. Só que lá naquela primeira noite do dia 9 de setembro, tivemos muitas perguntas que não deu tempo de responder. Embora ficamos ali 1 hora conversando, ainda ficou assim grande parte das perguntas sem responder, e depois vieram outras perguntas ainda. E temos também algumas perguntas que o próprio Rafael recebeu das suas redes sociais, né? Sim, não, bastante pacientes, bastante pessoas que acompanham a página, né, onde eu divulguei as lives e divulguei nos stories. Eles mandaram bastante perguntas, né? E mesmo que a gente fique, né, 1, 2 horas, né, como a gente teve a oportunidade de ver no curso, é um tema bastante complexo, né? Especialmente o suicídio, porque não envolve somente, né, uma questão, né? Não é somente a depressão. O suicídio, ele é uma questão, né, social, é uma questão cultural, né, é uma questão orgânica também, né? São vários fatores, né, que influenciam a questão do suicídio. Por exemplo, a questão, né, cultural. No Japão, por exemplo, né, está muito associado, ainda hoje, no século em que estamos, né, ainda está muito associado à questão da cultura, à questão da honra, né, uma série de coisas que influenciam. Então, né, é um tema muito rico, né, para ser explorado, um tema muito complexo para ser explorado, né, e se deixar, vai 1, 2, 3 lives, né, com um tempo bem extenso. E aí a gente ainda não esgota o que tem tudo para conversar. É verdade, o suicídio tem outros elementos, além dos psicológicos, né? Sim, sim. Sociais, culturais. Econômicos também, né? Sim. Nós vamos pontuar as perguntas que os nossos amigos fizeram pelas redes sociais. Temos um celular também, um WhatsApp também disponível. Nós divulgamos hoje pelas nossas plataformas digitais. Mas, iniciando, temos em torno de 17 perguntas que selecionamos. Preparamos aqui. Hoje, você que está aí poderá acompanhar as perguntas. Nós procuraremos fazer respostas também breves, mas sem querer tratar de maneira superficial de cada questão. Nós prevemos aqui em torno de mais ou menos aí uns 40 minutos, 1 hora, mais ou menos, então você se prepare. Então, o que estiver fazendo, pare de fazer e foque a sua atenção aqui. São informações preciosas que poderão te auxiliar. Se não você ou a gente, talvez algum amigo, algum familiar, algum parente seu. Depois ficará disponível no YouTube toda a nossa conversa, o nosso bate-papo, e você poderá depois compartilhar com seus contatos. Indo para a primeira pergunta, nós podemos voltar a nossa atenção aqui para o nosso visor. Olha só, gostaria de saber se as ervas medicinais ajudam na depressão. E aí, Rafael? Bom, a gente tem que pautar algumas questões, né, que o Código de Ética, né, do CRP, Conselho Regional de Psicologia, ele passa pra gente, né? Qual é? A gente só pode falar e usar no tratamento, né, aquilo que é cientificamente comprovado, né, aquilo que tem um estudo por trás, né, e aquilo que realmente a gente sabe que foi estudado, desenvolvido, né? Então, assim, floral ajuda, não tem estudo científico. Barra de ácidos, ervas medicinais ajudam, tem estudo científico por trás? Então, se tiver, a gente recomenda. É o critério, né? Exatamente. Se não tiver, é aquela questão, você está usando? Está fazendo bem para você? Né? Está fazendo bem para você?
você decide. O psicólogo não vai recomendar, né? É até mesmo importante dizer isso, porque existem muitos psicólogos em Mairinque que passam, por exemplo, Reiki, não é científico, não é recomendado pelo CRP. Eles estão, alternativo. É alternativo e eles estão inclusive quebrando o código de ética do psicólogo, né? Passa floral, uma série de coisas que são tratamentos alternativos, né? E aí, qual que é o X da questão? Entra em questão o efeito placebo. Funciona se você tiver uma fé naquilo, se você acreditar que funciona, né? Se você achar que está fazendo bem para você e ligar isso à questão da erva medicinal, ao floral, a barra de essas coisas, você vai achar que funciona e pelo efeito placebo pode ser que venha a funcionar. Só que, né, não é algo recomendado, né? Então, nenhum psicólogo necessariamente vai recomendar, né, erva medicinal ou algo do tipo. O paciente, né, o cliente vai escolher aquilo que ele quiser, né? Na cultura popular existe uma série de chás, uma série de ervas que as pessoas, né, conhecem, que fazem bem, então, algumas até fazem mesmo, né? Mas aí chega no consultório e ele fala, eu vou tomar um chá que dizem que tal erva melhora, né? Eu não vou falar nem que sim, nem que não, é uma escolha da pessoa, né? Porque eu vou falar exatamente o que eu estou falando aqui, né? Não tem nenhum estudo por trás dessa erva, por trás desse chá, por trás dessa, né, disso que você está querendo fazer. Então, use por sua, né, por sua conta. A gente, na psicologia, foca no tratamento psicológico, né? Se for para alguma intervenção medicamentosa, alguma intervenção outra que não seja, né, as práticas e as técnicas de psicoterapia, a gente encaminha para um psiquiatra, né? E aí justamente para isso que entra o psiquiatra. E aí entra num outro assunto que é a questão do remédio. Muitas pessoas têm ainda o preconceito de tomar o remédio, acham que talvez tomar o remédio seja admitir um nível de loucura. Não, quando eu tenho que tomar remédio é porque não tem jeito, porque eu tô louco mesmo. Mas eu tenho medo de viciar, né? Então são muitos preconceitos que a pessoa tem a respeito de medicação, né, que impedem ela de procurar um psiquiatra, de procurar a intervenção medicamentosa em si, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a depressão está tão pesada, mas tão pesada, que a pessoa não tem nem condição física, né, de questão de fadiga e essas coisas, para iniciar realmente as intervenções do psicólogo, né? Se a gente começa a falar, vamos começar a fazer isso na sua rotina, vamos começar a estruturar algumas intervenções. Só que a depressão da pessoa está gravíssima, ela não tem energia para sair da cama, né? Aí é necessário entrar com um medicamento para nivelar o organismo da pessoa, para que daí então a psicoterapia possa fazer efeito, porque a pessoa vai ter um pouquinho mais de disposição para sair da cama, né? Então, assim, o que a gente recomenda nesses casos é a intervenção medicamentosa, né? Por quê? Porque a gente sabe que é testado, a gente sabe que tem um estudo por trás e que é algo realmente científico e que tem efeito, né? Não é somente o efeito placebo, né? Testado e aprovado, né? Exatamente. Aliás, estava estudando esses dias a questão do curandeirismo, charlatanismo no Código Penal brasileiro. Até poucas décadas atrás era criminalizada essa questão religiosa de se receitar ervas, de se receitar com caráter de curar. E se a pessoa morria, quem teria oferecido ainda seria preso. Então, na realidade, ainda é hoje em dia, né? Só que daí esbarra em uma série de questões né, as pessoas colocam também como intolerância religiosa, uma série de coisas, né? Atualmente, acaba somente dando problema, né, em casos quando há uma consequência realmente grave, né, da pessoa morrer e algo assim, né? Então, geralmente também, essas pessoas que acabam entrando no curandeirismo, digamos assim, eles se apoiam no livre-arbítrio de quem vai, né? Então, se a pessoa, por exemplo, abdica do tratamento científico, num CAPS, numa clínica psiquiátrica, ou talvez, por exemplo, numa clínica de reabilitação, né? A gente não pode oferecer tratamento para quem não quer,
né? Esse é um outro ponto. Não pode obrigar. Não pode obrigar. A não ser que a pessoa, né, esteja impedida, né, tenha uma curatela, algum parente do paciente entrou com uma ordem judicial que o paciente não responde por si, daí ele responde pelo paciente, aí ele pode obrigar o tratamento para o paciente, mas aí é uma questão judicial, né? Mas, né, por exemplo, se chega alguém lá no meu consultório, se chega alguém no CAPS, né, e a gente vai oferecer um tratamento, ele fala, não quero, eu prefiro, sei lá, ir na seita do Santo Daime, eu prefiro ir na igreja, a gente não pode, né, dizer, não vai, fica aqui. Cada um vai, né, aonde se sente melhor. Só que, quando dá a besteira, né, quando a pessoa acaba ou piorando, ou em alguns casos, por exemplo, né, de problemas de saúde mesmo, acaba morrendo, né, é aí que vem o problema. Porém, né, acaba tendo a questão da responsabilidade da pessoa sobre si mesma também, né? É uma questão que ela tem o direito de recusar o tratamento, né? Então, por isso que é um assunto meio que complicado da gente entrar. Se a gente entrar, vai entrar numa... É claro, temos ainda essas questões, mas tem o uso do cannabis, da cannabis, né? Também. Né? Que a popular maconha, o uso medicinal é muito falado, mas por hora nós ainda não temos elementos ainda jurídicos e talvez ainda está em estudo para depois a gente abordar essa questão. Mas acredito, nós não temos, quem que fez essa pergunta? Nós não temos aqui... Dessas questões, eu até pedi para o pessoal tirar o nome, né, para dar o anonimato, mais né, neutro, né, a quem fez a pergunta, né, porque daí a gente responde a pergunta, mas, né, talvez se a pessoa não quiser aparecer, ou, né, a gente respeita a questão do anonimato, né. Talvez também é um protocolo, né. Também tem essa. Podemos ir para a segunda questão? Olha só. Acredito que você já teve acesso. Gostaria de saber se a síndrome do pânico tem cura. Creio que ainda era lá de semana passada essa questão. Sim, a gente falou a respeito, né, dessa questão na semana passada. Né, a gente falou também a respeito da depressão, né? Tanto a depressão quanto a síndrome do pânico, elas têm cura, né? Só que qual é o problema? Muitas vezes o paciente não fica até a gente estabelecer a questão que realmente... Não é que na realidade é cura, a gente na verdade não fala em cura dentro da psicologia, a gente fala de evitar recaídas, né? Evitar que aconteça novamente, né? Então, o que a gente faz com que, né, a pessoa não entre novamente em depressão? Quais são as ferramentas que a gente usa que a pessoa não tenha novamente uma síndrome do pânico, né? Porque assim, vamos lá, só relembrando da semana retrasada, né? Dia 9. A síndrome do pânico, ela está ligada aos transtornos de ansiedade, né? Ela está ligada à questão da ansiedade, né? E quando que a síndrome do pânico acontece? Eu tenho o ataque de pânico, né? Que é aquele momento de crise, que tem falta de ar, palpitação, aperto no peito, parece que eu vou morrer, né? E depois disso, né, a minha rotina muda de uma maneira muito intensa porque eu fico com muito medo de ter outros ataques, né? E eu fico com muito medo de morrer e acabo desenvolvendo realmente um medo muito grande a ponto de mudar totalmente minha rotina, né? Então aí já começa a desenvolver uma síndrome do pânico. Então, como que a gente trata a síndrome do pânico? A gente vai, primeiro, né, talvez, se preciso, entrar com o tratamento medicamentoso para amenizar a questão da ansiedade, né? Depois a gente vai tratando realmente a questão do medo de ter outros ataques, da conscientização do que é, como funciona. Só isso já vai reduzindo o medo da pessoa, né? Exercícios para evitar ansiedade, evitar medo, né? Isso, com o tempo, faz com que a pessoa não tenha mais a síndrome do pânico naquele momento. Só que daí entra a segunda etapa do tratamento. Qual que é? Prevenção à recaída. Né? Justamente isso que a gente conversou lá na outra live. Só que o que acontece? Muitos pacientes não ficam para aprender a prevenção à recaída. Por quê? A prevenção à recaída, você aprende ferramentas para você analisar o próprio comportamento, né? Para dali em diante falar, opa, estou entrando novamente no mesmo padrão de comportamento lá atrás. O que ocasionou? Ocasionou aqui. Como que eu mexo nisso? Psicólogo na época me ensinou que assim eu vou, né, conseguir alterar isso daí. A pessoa não chega nessa parte didática. O que acontece? Ela melhorou? Obrigado.
bom serviço seu, melhorei, tô bem, quero sair, né? Ela acaba saindo antes, né, da gente chegar na parte realmente da prevenção da recaída, tanto na parte de síndrome do pânico quanto na parte da depressão, né? Uma parte eu entendo, né? Tem a questão monetária também, né? Porque tem um preço, né? Tem um preço para ficar, né, em tratamento. E às vezes pagar depois que melhorou, a pessoa não vê tanta necessidade assim. Muitas vezes realmente não tem. A pessoa melhora uma vez e acaba, né, talvez também dali em diante lembrando das coisas que aprendeu na psicoterapia, lembrando das técnicas que utilizou e acaba conseguindo levar isso adiante. Mas muitas vezes não. Aí quando vem as recaídas, aí que depois de um tempo, né, começa a entrar em depressão de novo e entra no mesmo padrão e acaba voltando para o psiquiatra, acaba voltando para o psicólogo. Né? Então é importante passar por essa etapa do tratamento. Todo o tratamento, né? Exatamente. Não abandonar o processo no meio do caminho. Não é que abandona pelo caminho, porque há uma melhora, né? Só que a melhora não é o fim do trabalho, ainda tem uma partezinha ali. Só que aí também, em defesa das pessoas que fazem a psicoterapia, não é todo terapeuta, não é todo psicólogo que passa essa prevenção à recaída. Né? Não é toda a abordagem que tem. Não é todo psicólogo que vai ter interesse em passar também. Né? Por quê? Porque se a pessoa não voltar, ele deixa de ganhar. É complicado, então, né? Tem também essa questão, né? Alguns psicólogos não passam. A maioria que eu conheço, que atende na abordagem que eu atendo, que é a cognitiva comportamental, passa. Né? Alguns outros que atendem outra abordagem também, psicanálise, né, humanismo e tal, eles também passam, né? Mas são poucos. É como se fosse a pessoa que tem muita dor de cabeça, mas toma toma um analgésico, já cura e não vai para uma coisa mais profunda e passa um tempo depois, volta dor de cabeça e procura ali se safar, como dá. Sim. Né, sem investigar. Isso daí também acaba recaindo um pouco que as pessoas também estão muito imediatistas, né? O que interessa é o agora, né? Eu não vou me preocupar lá na frente, né? Se eu tô com uma dor aqui, eu vou tomar um remédio agora, passou, beleza. Se voltar a doer, talvez eu vá no médico, né? É mais ou menos assim também com a questão do psicólogo. Aí voltou uma segunda vez, a primeira não quis fazer a prevenção à recaída. A segunda voltou, talvez acho que agora seja interessante a gente aprender isso, né? Mas é uma questão que com o tempo as pessoas vão aprendendo, né? Aqui a gente fazendo essas lives acaba aumentando um pouquinho a conscientização, então muito provavelmente... Eu gostei da sua explanação de que na verdade não se fala o termo cura, e sim evitar recaídas, né? Então todos estamos sujeitos a essas recaídas. Vamos para a terceira pergunta, por favor. E quando as pessoas ao redor falam que estamos com frescura, como agir? Bom, aí entra numa questão complicada, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, na questão, por exemplo, se a pessoa está com síndrome do pânico, se a pessoa está com um transtorno muito forte de ansiedade, com uma depressão muito grande, né, talvez ela não tenha o sangue frio de ir, né, explicar as coisas, ensinar as coisas, né? Como agir, né? Tentar sempre, né, querendo ou não, mostrar que, olha, não é frescura, né? Faz a pessoa, né, ler a respeito da doença, mostra material sobre o que a pessoa tem, né? Mas material, né, com pessoas e profissionais que realmente saibam daquilo que estão falando, né? Procura no YouTube, vejam, né, os vídeos mais recomendados, mais, né, vistos, e procura ver também os comentários para ver se tem muita gente discordando, porque se você solta alguma coisa na internet, querendo ou não, vai vir algum outro profissional da área falar, olha, legal o seu material aí, mas essa parte não tá tão boa, tá? Então procura analisar muito bem aquilo que consome. Esse é o primeiro passo, né? Por quê? Porque a partir disso você vai ter um material bom para você falar para a pessoa, olha, não é frescura, tá aqui, ó, lê sobre isso. Ouve a respeito disso. Sim. Né? Entenda como que não é uma frescura, como isso mexe com o organismo, né? Algumas pessoas, por mais que você mostre, por mais que você fale, por mais que você ensine que é uma doença que mexe com o organismo, que desbalanceia, não vão ainda assim aceitar, não vão te ouvir. Nesses casos, infelizmente, né, não tem muito o que se fazer, né?
Nesses casos, o melhor a fazer é se preservar, né? Evitar, nesse estágio, pelo menos, em que está com a doença, né? Evitar ao máximo tocar no assunto com a pessoa, né? Se puder, não se expor muito para não ter muitas punições. Isso depois que você tentou, obviamente, né, mostrar para a pessoa e viu que a pessoa realmente não vai olhar para aquele seu problema com outros olhos, né? Tem algumas pessoas que realmente não adianta. Algumas pessoas, né, como foi na última live, eu falei de um tio de um paciente meu que vivia falando a respeito disso para ele, né, que ele tinha uma depressão forte. E ele só foi mudar de ideia quando ele mesmo teve uma depressão. E aí ele até pediu desculpa pro paciente e tudo mais. Tem algumas pessoas que, infelizmente, por mais que você mostre, não vão olhar para aquilo lá com a mente aberta. Vão olhar aquilo lá já julgando, falando, isso aí não sei não, né? Então, algumas pessoas não tem como. Mas a grande maioria, né, se você pelo menos tem essa disposição e essa tentativa de mostrar, né, que na realidade não é uma frescura, que é isso, é aquilo, e que é realmente uma doença que te incapacita, pelo menos vai amenizar, né? Um outro lado que também é possível, né, é a questão da conversa, do diálogo, que é o mais recomendável também. Além de mostrar, né, olha, depressão é isso, isso, isso. Se a pessoa não cair em si de que realmente é uma doença, negociar. Tá bom, você não acha que é isso, você não acha que é algo que é realmente uma doença, que é uma frescura minha? Ok, mas guarde pra você daqui pra frente então. Porque, né, se não ajuda na pessoa, pelo menos guarde pra si, pra não deixar a pessoa pior. Por quê? Esse tipo de comentário acaba fazendo com que a pessoa fique ainda pior. Por quê? Na depressão especificamente, né, como a gente viu lá no curso e tudo mais, já há uma tendência a pensamentos de auto-julgamento, a pensamentos auto-pejorativos, né? A pessoa já se põe para baixo por ela mesma. Não precisa um terceiro vir e falar, olha, você está errando nisso, né? Ela mesma já faz isso, por conta dos sintomas. Então vir uma terceira parte somente piora, né? Então tenta negociar que se a pessoa não entender, né, que é uma doença, pelo menos não apontar o dedo, né? Guardar para si. Ah, não está gostando do jeito que está fazendo o serviço de casa, alguma coisa? Guarda, pelo menos nesse momento em que a pessoa está passando pela depressão. Não precisa ficar apontando, a pessoa já sabe, né? A pessoa sente isso. E se ela sente isso, ela fica mal com ela mesma. E se vem uma outra pessoa e confirma aquilo, é pior ainda, né? Então, pelo menos guardar para si esse julgamento nesse momento, né? Eu acho que esse é o mais indicado. Sim. Vai até na linha da questão do preconceito, do julgamento, de nós termos muita conscientização do que envolve, daquilo que cerca a questão da depressão, síndrome do pânico, todas essas novas doenças. Podemos até mencionar, por exemplo, se a gente vê uma criança bem assim agitada, hoje nós temos a questão do autismo. E imagine quantas crianças sofreram quando elas tinham assim uma agitação. Eu estou falando o termo agitação, mas talvez tenha outros termos, né? O quanto que eles sofreram porque ao seu redor os pais não entendiam, as famílias não entendiam. Talvez a mesma comparação podemos aplicar de alguma forma aqui, guardadas as devidas proporções, a quem está sofrendo de depressão. E estamos respondendo, temos aí algumas questões para responder, e neste caso já respondemos 3. Vamos procurar dar conta de todos aqueles que enviaram para nós, para o nosso Facebook, para o nosso Zap, para nossas plataformas digitais, as suas dúvidas. Vamos para a 4ª questão aqui, Rafael. Olha só, quando as pessoas ficam fechadas em casa e não querem ver ninguém, como posso ajudar? Então, isso a gente também já deu um toquezinho na última live, né? Esse tipo de padrão comportamental pode levar, né, a depressão, uma série de outras psicopatologias, né? Mas especificamente a depressão, porque a pessoa acaba perdendo o contato com estímulos, acaba caindo numa rotina muito fechada, né? E com o tempo pode vir a anedonia, né? Que é a falta de capacidade de sentir prazer, alegria nas coisas, porque ela está há muito tempo já desligada das coisas, e isso a pessoa acaba, entre aspas, se acostumando, digamos assim, a um nível orgânico, né? Isso a gente já entrou em detalhes na última live, como que a gente ajuda, né?
Geralmente, quais são as coisas que essas pessoas mais ouvem, né, em relação a sair de casa, essas coisas? Nossa, você fica só enfiado dentro de casa. Nossa, sai um pouco. Ah, não sei como não enjoa de ficar em casa, né? Então, assim, por mais que, né, a gente ache que esteja ajudando, a gente acha que a gente está ajudando ao tentar incentivar dessa forma a pessoa a sair e tudo mais, né? Acaba de um jeito ou de outro sendo mais um julgamento, né? Mais uma coisa para deixar ela para baixo. Muitas vezes a pessoa tá louca para sair, mas ela já não consegue mais, né? Já não tem mais aquele ímpeto, aquela vontade né? Sair já se torna muito custoso, né? Custoso, né? E o que a gente pode fazer, né? A gente já entrou em detalhes na última live. Mudar a atitude, né? Ao invés de falar sai um pouco, né? Ah, você só tá dentro de casa, muda a forma de falar, né? Fala, ó, eu vou ali no mercado, vamos lá comigo para dar uma mãozinha, vamos lá ajudar, né? Ah, vou sair, vamos comigo, né? Se coloca para trazer a pessoa do seu lado para que junto vocês possam fazer aquilo, né? Por quê? Porque aí muda toda, parece besteira, mas a forma de falar muda, né? Por exemplo, você só tá ficando em casa, é uma acusação, é um apontamento, né? É um preconceito, né? Da pessoa, você não faz nada o dia inteiro, né? Ao passo que quando você apenas muda a frase, ó, vamos comigo, você está convidando a pessoa, você está sendo mais acolhedor, está sendo mais empático, né? Já muda a atitude da pessoa de sair. Talvez ela não vá com gosto, né? Não vá naquela vontade de sair, mas mesmo assim ela vai sair, isso é importante, né? E especialmente se conseguir tirar a pessoa de casa fazendo isso, não fique bravo ou não fique, sei lá, desanimado ou, né, triste porque a pessoa passou o passeio todo ou passou a saída inteira com cara emburrada, quieta. Pelo contrário, fique contente que você pelo menos conseguiu fazer com que ela tenha saído. Falar, deu legal, um passo, né? Deu o primeiro passo, isso que é o mais importante, né? Falar, legal, a gente conseguiu sair, talvez semana que vem você me ajuda de novo, tá? Porque nisso você vai estimulando e vai acrescentando coisas positivas à pessoa a sair. Porque, vamos imaginar, alguém que tá com depressão, tá lá trancada dentro de casa, não quer sair, sair já tá sendo uma dificuldade para ela, ela já vai meio assim. Aí ela sai, né? Você convida para sair e ela sai. Aí quando volta, nossa, você saiu, mas ficou com uma cara emburrada a saída toda. Meu Deus do céu, não te chamo mais. Pronto. Acrescentou algo negativo a uma coisa que ela já não estava muito afim de fazer. Ela já não vai mais sair, né? Então, a mudança de atitude da família, nesse aspecto, é muito importante, né? Porque é ela que vai também dar esse retorno positivo ou negativo a outras atividades que mantenham a pessoa um pouco mais ativa, um pouco mais, né, desperta. Então, a postura da família e das pessoas que convivem nesse aspecto é muito importante, né? Mudar essa atitude, ser mais acolhedor ao invés de simplesmente falar que a pessoa não está saindo. Isso daí ela já sabe, né? Quem quer ajudar tem que ter uma boa dose de amor pela pessoa, consideração, empatia, paciência. Paciência, principalmente, né? E se vê que uma estratégia não está dando certo, tem que rever e tentar outra abordagem. Tem que ser muito criativa, né? Exatamente. Vamos para, acho que a quinta pergunta, Rafael. A automutilação foi uma questão que acho que era para ter sido falado, nós não comentamos muito. A automutilação pode ser um sinal de aviso de pensamento suicida? Que tipo de prática você indica para afastar o pensamento suicida? Olha... Então, essa aí é um pouquinho mais complexa e aí a gente já começa a entrar no tema de suicídio. Eu não sei se as próximas perguntas mantêm dentro do tema de suicídio ou não. Essa daí eu acho importante a gente falar, talvez um pouquinho mais para frente, quando tiver dentro já do tema de suicídio. Por quê? Né? Como a gente falou na última live, né, alguns sinais servem de aviso, né, para a gente ficar um pouquinho ligado, né? A automutilação é um deles, né? Não que a pessoa que se corte ou faça alguma coisa necessariamente vá cometer suicídio ou tentar suicídio, mas é um sinal de alerta. Por quê? Porque ela já está descontando no próprio corpo,
né? Então aí já entra um sinal de alerta. Dá para responder agora, mas eu acho mais interessante a gente colocar dentro já do tema de quando for fazer esse exame. A nossa equipe está aqui. Temos outras perguntas nessa direção também? Aqui a gente ainda está no... Certo. Rafael, quando a pessoa sente aperto no peito e falta de ar, isso pode ser o começo de depressão? Bom, aperto no peito, falta de ar, geralmente está ligado a sintomas de transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, ataques de pânico e tudo mais, né? A depressão, ela se inicia mais com aquilo que a gente falou, né? A perda da capacidade de sentir prazer nas coisas, uma rotina mais fechada, a pessoa entrando num rebaixamento comportamental, né? Ela deixando de ser tão produtiva como era antes. Nesse caso aqui, muito mais provavelmente está ligado a uma questão de ansiedade, estresse, burnout, né? Uma série de outros transtornos da ansiedade, não necessariamente da depressão. É possível que, né, pela depressão e pela né, falta de estímulos, eu estou tentando não entrar num linguajar muito técnico, mas se eu entrar, me perdoe. Né, pela falta de estímulos, a pessoa acabe desenvolvendo uma ansiedade. Por quê? A ansiedade ela acaba sendo um resultado, um subproduto da punição, que a gente chama. Né? Na realidade, ela acaba sendo uma consequência da perda de estímulos. Né? Então, quando eu acabo perdendo muitas coisas, automaticamente eu vou ficar ansioso, irritado. Tem uma série de efeitos emocionais, né, que são o que a gente chama de subproduto da punição, os resultados da punição, os resultados das perdas de estímulo. Né? Então, no caso aqui, né, é possível que uma depressão gere alguma questão de ansiedade? É possível. Né? É possível que a ansiedade, né, gere uma depressão também? Também é possível. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que tem a fobia social. Fobia social faz parte também dos transtornos da ansiedade. Né? Ela não consegue sair na rua, ela não consegue ver gente. Então ela se fecha. Se ela se fecha por muito tempo, ela pode acabar tendo um rebaixamento comportamental, entrando em anedonia e aí desenvolvendo uma depressão. Então, nesse caso, a gente tem que analisar exatamente todos os padrões. Mas somente pelo que está aqui, né? Falta de ar e um aperto no peito, a gente vai mais para o lado da ansiedade do que da depressão. Se tivesse mais detalhes, a gente poderia dizer. Mas é mais ou menos isso. Mas não é normal. O peito e falta de ar é algo preocupante, tem que procurar. Sim, então, o que a gente sempre faz e que é primordial, uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de psicologia. Primeiro descarta o orgânico, primeiro descarta o biológico, primeiro descarta a questão de saúde. Então, tô sentindo um aperto no peito, falta de ar. Vai no médico, faz um elétrico, vê se o coração tá em dia, vê se tá tudo certinho. Fez isso, o médico falou, seu coração tá bem, não é nada do tipo, não é pressão alta, não é nada. Tá, então provavelmente seja algo psicológico. Aí sim é hora de procurar um psicólogo, um psiquiatra. Primeiro de tudo, descarta o biológico, descarta o orgânico. Isso para todos os outros sintomas, para todas as outras patologias, é sempre a mesma coisa. Por isso que, primeiro, por exemplo, no SUS, primeiro você vai no clínico geral e ele encaminha para o CAPS. Né? Em convênio, mesma coisa. Primeiro você vai no clínico geral e depois. Sim, e isso, até do ponto de vista espiritual, é muito importante, porque às vezes a pessoa está passando mal. Aconteceu muito. Eu tenho paróquia à tarde, tinha uma pessoa da escola, um aluno da escola passando mal. Foi aquele desespero chamando o padre, chamando o pastor, e não conseguia achar assim, porque durante o dia, assim, de última hora, os alunos fizeram todo um círculo, foi no pátio, todo mundo rezando, orando, os alunos todos, e a pessoa estava passando mal, mas é isso que a gente fala, primeiro leva para o médico, chama a ambulância, né? Primeiro tem que ter a palavra de um profissional da área médica, e você mencionou algo importante, primeiro o biológico, né? O biológico é um psicólogo, para depois, aí existe as questões espirituais, tem que ver a religião da família, essa coisa toda. Mas logo de cara, a gente não pode ficar achando que é o demônio, que tem que chamar alguém da religião para pôr a mão lá e expulsar. É importante termos essa sensibilidade, essa consciência, essa formação. E obrigado por sua colaboração neste ponto para a gente esclarecer esses informes todos.
Vamos para, acho que a sexta ou sétima questão, por favor. Os vícios têm alguma coisa a ver com a depressão? Ou os vícios tornam a pessoa depressiva? Aí é uma questão bem ampla, porque assim, dependendo do vício, pode levar a depressão. Por exemplo, pessoas que são ativistas, ou seja, que o álcool, né, os antigos alcoólatras, como chamavam antigamente, atualmente a gente mudou o termo, né, ativista. Pelas próprias consequências do vício, seja em álcool ou drogas, né, pelo próprio desarranjo na família, econômico, uma série de coisas, podem trazer consequências que levam à depressão. Isso no campo, né, social, econômico, cultural. Né? E também algumas substâncias, né, têm o poder de biologicamente, organicamente, complicar um pouquinho a emissão e captação de serotonina, dopamina, né? No caso, por exemplo, cocaína e algumas drogas desse tipo acabam afetando o organismo a um nível que esses hormônios responsáveis pela felicidade e pela sensação de bem-estar acabem ficando um pouquinho prejudicados, né? E aí também pode levar a uma depressão química, né? É uma questão que a pessoa não consegue se sentir bem por conta da química que está no organismo, né? Então, né, com essa questão aí, os vícios têm alguma coisa a ver com a depressão ou os vícios tornam a pessoa depressiva? Né? Então, né, sim e não. Por quê? Depende do organismo, se a pessoa vai responder, por exemplo, de uma forma que, né, a ação química da droga, seja o álcool, cocaína, qualquer coisa do tipo, complique a captação de dopamina, serotonina e os hormônios que deixam, né, a pessoa, que são responsáveis pelo bem-estar. Tem algumas pessoas que não afetam isso, né? Também tem algumas pessoas que não têm nenhuma consequência na família, são raras, né, que não têm nenhuma consequência econômica. São raríssimos os casos, alguns passam ilesos. A grande maioria, quer por uma causa ou por outra, né, perder emprego, terminar com a esposa, a família, né, toda desarranjada, desarmonia familiar, né, querendo ou não, o vício impacta na dinâmica familiar, né, tudo isso acaba influenciando de uma certa forma, né, para que a pessoa provavelmente acabe desenvolvendo uma depressão. Então os vícios eles estão muito ligados à questão dos transtornos depressivos, seja uma depressão maior, recorrente, né. Dependendo do vício, eles acabam desencadeando até mesmo algumas outras doenças, né? Sabe-se que, por exemplo, se você tem uma predisposição genética para esquizofrenia, por exemplo, o uso de maconha pode influenciar no desencadeamento da esquizofrenia, né? Então, por exemplo, a pessoa tem a predisposição genética à esquizofrenia, sei lá, a avó tinha esquizofrenia, a tia tem esquizofrenia, há uma predisposição genética que essa pessoa também pode desenvolver, não necessariamente ela vai desenvolver. Mas, né, a pessoa vai e faz uso de droga, maconha especificamente, alucinógenos como o Schadenfreude, né? Então, essas questões aumentam ainda mais a probabilidade do desencadeamento da esquizofrenia. A questão, acho que só o tema de vícios, seja a questão do álcool, a questão das drogas, já daria mais uma edição de um bate-papo, hein? Exato. É um assunto muito complexo. E ainda mais a questão, né, do álcool e do suicídio, eles estão muito interligados, né? O uso de bebida alcoólica, se eu não me engano, estava entre uma das 4 primeiras causas, né, ligadas ao suicídio, quer por suas consequências na vida, né, quer para a pessoa estar embriagada e naquele momento ter um impulso e não conseguir se refrear porque realmente está alcoolizada, né? Então tem essa influência também. Sim, algo para a gente depois, talvez a gente ver numa outra edição do bate-papo com o psicólogo. Vamos para mais uma questão? Olha só, a pessoa que tem depressão sabe que tem depressão? Essa consciência? Então, atualmente está ficando cada vez mais comum que a pessoa tenha suspeita, né? Antigamente a pessoa chegava, né? Antigamente que eu falo isso que a gente ouvia dos nossos professores, né? Porque a gente
não chegou a pegar tanto assim, mas com a internet, né, se falando cada vez mais na televisão e em outros locais, né, as pessoas acabam conhecendo cada vez mais, né? O que tem seu lado positivo e seu lado negativo também, a gente já entra nisso daí. Mas assim, o que é mais comum de chegar no consultório é que as pessoas tenham a suspeita, né? Então elas, tô um pouco para baixo, tô um pouco triste, enfim, ela vai falando uma série de sintomas, a gente aplica os testes, né, para ver a qualidade dos sintomas, né? Existem uma série de testes para ver, realmente medir a depressão, né? E a gente analisa também a quantidade de sintomas, enfim, faz todo o procedimento clínico, e daí a gente fala, você está com uma depressão moderada, uma depressão leve, uma depressão grave, né? Uma das respostas mais comuns é, putz, eu já suspeitava, né? Sabia, era disso que eu tinha medo, né? Ou seja, a pessoa já tem uma leve suspeita, né? Mas realmente ainda existe muitas pessoas que acham que só estão tristes, acham que não é nada, né? Tem algumas pessoas que realmente nem suspeitam, né? Mas quanto mais informação as pessoas têm, mais elas vão já se direcionando. E isso é muito importante, por quê? É aí que entra o X da questão, porque quanto mais cedo da depressão você vai procurar, né, melhor é a recuperação do tratamento, né, mais rápido você consegue melhorar e tudo mais, né? E ter essa informação do que é uma depressão, o que é a tristeza, é a diferença entre buscar o tratamento ou não, né? Muitas pessoas, só tô desanimado, só tô triste, não vai, né? E acaba estando com depressão, mas achando que é uma tristeza, né? Muito também acontece o contrário, a pessoa somente está triste, né? E aí entra o lado negativo, não é tão negativo assim, mas ainda assim é negativo, né? Do excesso de informação também, porque qualquer tristeza vira depressão, né? Isso não é tão ruim assim, porque querendo ou não a pessoa procura o tratamento, isso já é algo bom, porque antes não acontecia. Mas acaba não sendo tão legal assim, porque ela acaba confundindo muito, né? Porque a tristeza ela faz parte da vida. É um sentimento que, querendo ou não, é necessário pra gente, que é importante, né, na nossa aprendizagem, na nossa vida, né? E algumas pessoas acabam querendo evitar a todo custo uma tristeza, né? Mas não, a tristeza é um sentimento normal, natural, né? E que mostra que aconteceram coisas na nossa vida que valeram a pena e que fazem a gente ficar triste quando perde e uma série de coisas, né? Então, nessa questão, né, de evitar a todo custo, né, a tristeza, pode-se simplesmente buscar o tratamento para algo que é natural, que não necessariamente precisaria de tratamento, né? Na dúvida, é melhor ir, sem dúvida nenhuma, né? Na dúvida, tô triste, tô com depressão, na dúvida procura o tratamento, né? Mas porque eu entrei especificamente nesse tema, porque algumas pessoas, especialmente as mais jovens, acabam não acreditando quando você fala que elas não têm depressão. Esse é o lado negativo, né? A gente fala, não, você não tá com uma depressão, é uma tristeza forte, né? Mas não é uma depressão. E daí o que acaba acontecendo? Ela pode, né, continuar procurando tratamento para isso, continuar agindo daquela forma, né? Então, é nesse aspecto que não é tão interessante assim. A pessoa não aceitar o não diagnóstico, digamos assim. Ela querer realmente estar depressiva. Isso daí entra já numa questão cultural, acontece muito mais com os mais jovens, né, do que com o pessoal mais, né, mais adulto, digamos assim. Sim. Obrigado, muito elucidativo. A próxima questão, por favor. Qual a melhor forma de ajudar um amigo que está depressivo e que já está fazendo acompanhamento médico? Vai na mesma linha da outra pergunta também. Sim, essa daí é da mesma forma que a gente colocou naquela questão de como ajudar a pessoa a sair, né? Na depressão, o que a gente acaba fazendo como um primeiro estágio, né? É a questão da ativação comportamental, né? Então a pessoa tem que, né, voltar à ativa, né? Tem que ter mais estímulos. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que já está passando em psicoterapia e já está tomando remédio, alguma coisa do tipo? Dando estímulo para ela, né? Chamando para sair, né? Chamando para, sei lá, ir na casa tomar um café, né? Conversando, né? Oferecendo estímulos positivos para ela.
Porque quanto mais ela se sentir animada, quanto mais ela tiver atividades no dia a dia dela, mais o ânimo dela vai se elevar. E menos anedonia a gente vai ter. Menos anedonia, né, significa que a pessoa está voltando a ter contato com felicidade, prazeres da vida e está deixando a depressão para trás. Então é assim que a gente consegue ajudar, né? Mantendo a pessoa ativa, colocando coisas, né, estímulos positivos para ela, né? Vamos sair, vai ter, não tem ninguém aqui em casa, quer vir tomar um café? Vamos dar uma volta. Qualquer coisa do tipo, uma mera conversa, né, que você passe ali uma meia hora, 15 minutos conversando com a pessoa, talvez já seja o suficiente para dar uma levantada no humor dela naquele momento. Né? Então, simplesmente, né, mostrar que se importa, mostrar que está ali, né, para ajudar. Esse, acho que, sem dúvida nenhuma, e sem julgamentos, né? Sem dúvida nenhuma, acho que é o melhor jeito que a gente pode ajudar alguém que já está passando, né, por um tratamento. Porque isso daí só vai encorajar a pessoa a aderir ao tratamento, que é justamente isso, entrar em atividade. Né? Então, quanto mais pessoas ajudando nesse campo, ajudando a pessoa a entrar em atividade, ajudando a pessoa a ter contato com atividades prazerosas, melhor, porque maior possível vai ser a aderência da pessoa ao próprio tratamento. Né? Vai estar juntando vários pontos para que o time possa vencer. Né? Eu costumo dizer que talvez o psicólogo sozinho vai ter muito trabalho. E quando tem o apoio da família, dos amigos, da religião, entra como um complemento ao tratamento. E é isso que os amigos e familiares podem fazer. Sim, sim. Inclusive, né, até acho que cheguei a enviar para o senhor, tem um livro, né, de psicologia mesmo, que fala a respeito, né, da questão da religiosidade no tratamento do paciente, né? Nós, como psicólogos, não podemos, né, somos proibidos pelo Código de Ética de tentar direcionar a religiosidade da pessoa para um lado ou para o outro, né? Mas o que nós podemos fazer para uma pessoa que está em luto, para uma pessoa que está em depressão, você tem religião? Tenho. Você se sente bem indo lá? Me sinto. Talvez não seja o caso da gente tentar voltar a ir, né, nos cultos, a frequentar, né, a sua igreja e tal. A própria religião da pessoa. A gente não vai direcionar a pessoa para a nossa, pelo amor de Deus, que fique claro, isso é contra o Código de Ética, não pode ser feito. Mas se a pessoa tem uma religião, se sente bem nela, então provavelmente isso quer dizer que dentro da questão do culto religioso da pessoa, da própria comunidade religiosa, a pessoa encontre estímulos positivos para ela, encontre coisas que para ela sejam boas, né? Então, sugerir, né, a ideia de que a pessoa volte a ter contato com isso só vai trazer benefícios para ela, porque se ela se sente bem lá, é um estímulo positivo, independente do psicólogo acreditar naquela religião ou não, independente do psicólogo ter uma religião ou não. O que importa é como a pessoa se sente a respeito daquilo, né? Se aquilo faz bem para ela. Quanto mais contato com coisas que fazem bem para a pessoa ela tiver, melhor, né? Então o próprio livro diz a respeito disso, né? Porque na comunidade religiosa, né, dentro da questão do culto religioso, a pessoa vai ter o alento espiritual, isso daí depende de cada pessoa, né? Só que ela tem vários estímulos, né? Desde a questão do estímulo e de apoio que ela pode encontrar na própria comunidade, né? Então muitas vezes a gente vê, né, independentemente de qual religião seja, né, a própria comunidade paroquial, né, a própria comunidade que assiste aos cultos religiosos, percebe que a pessoa está um pouco para baixo, já vai lá, puxa a conversa, né, já tenta incluir ela em alguma coisa. Isso não é somente na igreja católica, evangélica, todas as religiões seguem esse padrão. Questão social, né, comunitária. Então, essa questão social, essa parte social da religiosidade, ajuda muito na questão da depressão, do luto, né? Então a gente acaba, né, também tentando envolver esse campo, que também faz parte, né, da psique humana, né? Também faz parte da cabeça das pessoas, querendo ou não, do psicológico, do emocional. É uma parte que a gente não pode deixar de fora dos atendimentos, querendo Sim. ou não de uma forma. A gente não pode tentar converter paciente, isso jamais, né? Mas a gente pode utilizar da religião da pessoa dentro do tratamento, né, para tentar dar uma levantada no ânimo dela,
na questão de depressão, na questão de luto, né? Então a gente pode também usar dessa questão. É importante ressaltar aqui que nós usamos o termo complemento. Nada substitui nesse contexto um profissional psicólogo, e como complemento a questão dos amigos, dos familiares, da religião, e não ser ou um ou outro, né? Ser exclusivista, e sim inclusivista, incluir outros elementos no tratamento. O importante é a superação, né? Vamos para mais uma questão. Olha só, pessoas que não têm depressão podem cometer suicídio? É mais comum que aconteça com quem tem a doença? Então, isso a gente já pautou na última live, né? A questão do suicídio, né? Tem todas aquelas estatísticas, né? A cada 3 segundos uma pessoa tenta cometer suicídio, né? E tudo mais. Então, é assim, existem os graus de periculosidade, digamos assim. Alguns fatores que favorecem a tentativa, né, e até mesmo a realização do ato do suicídio, né? Então, tirando os fatores de idade, né, que a gente viu que eram mais entre jovens de 15 a 35 anos, e depois acima dos 60 e tudo mais homens do que mulheres, tirando esses fatores, né, os fatores de risco são doenças psicológicas, né, no topo delas a depressão. Os casos de suicídio são mais comuns dentro, né, entre os indivíduos que têm a psicopatologia da depressão, né? Então, sim, né, pessoas com suicídio cometem mais depressão. Mas pessoas com suicídio. Pessoas com depressão cometem mais suicídio. Mas também é comum, né, também acontece, pessoas que não têm depressão. Isso é normal acontecer também, né? Por quê? Porque não é exclusivamente o fator da psicopatologia que vai fazer com que a pessoa, né, cometa suicídio. Como a gente falou lá no início dessa live aqui, o suicídio ele é um fator, ele é uma questão complexa, porque são muitos fatores. Tem o fator orgânico, que envolve doenças, né? Tem o fator social, tem o fator emocional, tem o fator econômico, né? Tem o fator cultural. São vários fatores que influenciam, não necessariamente somente uma doença. As doenças aumentam a probabilidade, isso é um fato, né? Depois da depressão, tem em nível de, né, probabilidade, vem a questão dos vícios, né? Álcool, especificamente, drogas pesadas como cocaína, né? Depois disso, os transtornos de personalidade, a bipolaridade, esquizofrenia, né, e as doenças, né, mentais, né? Depois disso, entra questões sociais, culturais, mas também tem, por exemplo, né, fatores de, como a gente viu no curso, né, fatores orgânicos mesmo, por exemplo, de doenças que não tem nada a ver com questões de depressão e tudo mais, né? Por exemplo, câncer, HIV, né? Algumas pessoas, ao, né, serem diagnosticadas com essa doença, acabam pensando, pô, vou morrer mesmo, né? Então acabam, né, cometendo suicídio também por conta disso. Então o suicídio é uma questão muito complexa que envolve uma série de fatores, né? Mas a depressão ela aumenta bastante, né, as probabilidades de suicídio. Então por isso que a gente tem que ficar de olho especificamente, né, na questão da depressão, né, e na questão também dos sinais de suicídio que a gente já falou lá na última live, especialmente nas pessoas que bebem, nas pessoas que têm depressão, né? Então são coisas que estão interligadas, mas não necessariamente são uma regra, né? O suicida tem, eu vi assim, alguma coisa referente a decepção amorosa, e para causar culpa na outra pessoa, pensa assim na questão de se matar, e que não é um quadro de depressivo, né? É um quadro de vingança ou coisa parecida. Então, aí entram mais especificamente em questões do porquê do suicídio, né? A gente passou algumas questões dessa mais a fundo no curso, né, e tudo mais. Tem algumas questões também que eu não passei, mas vamos lá, né, dentro
dessa questão, assim, geralmente não é uma regra, né? Mas geralmente o suicídio vem por alguns fatores, né? Primeiro, ou por esquiva, né? A gente já explica o que é esquiva, né? Ou por, né, autopunição ou punição a terceiros, tá? Ou para passar uma mensagem, né? Então, por exemplo, eu mesmo já atendi paciente, né, que era um rapaz de uns 16, 17 anos, né, e ele vivia, né, sendo ignorado pela família. A família ignorava completamente o sofrimento dele, né? Então ele tinha muita vontade de se matar e na carta deixar escrito algo para a família, né? Ele não queria fugir do sofrimento, ele não queria se punir, ele queria simplesmente fazer com que a família dele ouvisse ele pela primeira vez, né? E a forma que ele achava que ele ia conseguir isso era através do suicídio, ou seja, suicídio para passar uma mensagem, né? Suicídio como uma punição a alguém ou a si mesmo, né? Também pode ocorrer, né? Mas aí é também mais no impulso, né? A pessoa vai, né, associa a ideia de que a culpa no outro vai ser muito grande, então ela se mata e deixa escrito que a pessoa foi culpada. Ela faz aquilo no impulso. Por quê? Porque se ela parar para analisar friamente, ela vai ver que talvez a pessoa não se sinta tão culpada assim, né? Então é mais um ato do impulso. Tem a questão da punição a si mesmo, né? Que algumas pessoas fazem coisas que elas consideram tão hediondas, tão ruins, né, que elas acham que elas não merecem continuar vivendo, né, que elas querem punir a si mesmas, né? Também é na questão do impulso, né? E a questão da esquiva, que acaba sendo uma das mais comuns também, que é a questão de se livrar da dor, se livrar de sofrimento, né? A esquiva, ela é um fenômeno psicológico, né, que faz com que a gente se esquive, que a gente desvie de questões muito ruins pra gente, né? Uma fuga, uma esquiva, né? Algumas pessoas acabam entrando, né, num padrão de comportamentos, num padrão de vida que se torna muito difícil, muito ruim, muito sofrido, muito, né, penoso continuar vivendo. E daí a pessoa não aguenta mais continuar daquele jeito. E a solução que ela acha nesse momento é a esquiva da vida, a fuga da vida. Como que é isso? Se matando, né? Mas aí entra dentro dos padrões do modo de pensar do suicida, que a gente já analisou, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Tem um padrão de comportamento, né? Geralmente as pessoas que tendem ao suicídio são pessoas que têm né, ideias muito rígidas, ou é 8 ou é 80, né? Ou melhora de vez ou não tem efeito, né? Por quê? Porque se a gente, por exemplo, na psicoterapia, se a gente consegue quebrar esse 8 ou 80, a pessoa vai ver que é possível ter um meio termo ali. A maleabilidade, flexibilidade. Exatamente. Então isso também é até mesmo uma das formas que a gente trata o suicídio dentro da psicoterapia, né? Quebrando muitas vezes essa visão de 8 ou 80. Ou é melhor preto agora, ou branco. ou é melhor agora ou não melhor, né? Então a gente vai nivelando isso. Claro, tem uma série de questões que a gente vai colocando também, né? Tem outros componentes, né, que são mais da parte técnica que a gente vai utilizando, mas é mais ou menos isso. Sim, muito bom tratarmos esses elementos. Vamos para mais uma questão, acho que temos mais algumas aí, já passamos mais da metade. Quais são os gatilhos que podem levar ao suicídio? Gatilhos é uma palavra que está sendo muito usada hoje, né? Então, não são necessariamente gatilhos que ocasionam o suicídio. Geralmente, o que é melhor a gente prestar atenção não são gatilhos, mas sim o padrão comportamental da pessoa. Porque a gente nunca vai saber para alguém quando vai ser a gota d'água, né? O gatilho seria exatamente essa gota d'água, né? Então vamos imaginar aqui uma série de situações, né? A pessoa vamos imaginar pessoas, por exemplo, que estejam em situações desumanas, de tortura, trabalho escravo, essas coisas. Alguns, para se preservar do sofrimento, podem vir a se matar, né? Quanto tempo a pessoa vai aguentar isso? A gente não sabe, vai de cada um, né? Alguma coisa vai acontecer que vai ser a gota d'água daquela pessoa.
e que vai ser, entre aspas, esse gatilho para ela cometer o suicídio. Qual vai ser? A gente não sabe. Mas a gente sabe que ela vai entrando num padrão comportamental antes, né? Por exemplo, vamos trazer para um outro exemplo, né? As pessoas que acabam, né, por exemplo, por depressão, elas vão enviando sinais, né? Elas vão cada vez mais falando em despedida, cada vez mais falando que não tem sentido viver, né? Muitos acabam considerando isso somente como uma tentativa de chamar atenção, somente a pessoa desabafando, mas é necessário a gente prestar atenção nisso, né? Por quê? Porque isso já mostra que emocionalmente tá tendo pouco estímulo para a pessoa continuar viva, né? Ou seja, se tá tendo pouco estímulo para a pessoa continuar viva, né? Qualquer coisa que acontecer pode ser a gota d'água, né? Imagina uma pessoa que já vem numa depressão, já vem falando que a vida não tem sentido, não tem por que continuar, já não aguenta mais viver, e aí, sei lá, é despedida, termina o relacionamento, tem uma briga com a mãe, com o pai, com algum familiar. A gente não sabe qual que pode ser a gota d'água. Então é bom a gente ficar atento a esses sinais, né? Porque a gente nunca vai saber qual vai ser o limite para aquela pessoa. Pode ser que ela aguente mais uma briga. Pode ser que ela aguente mais uma decepção. Pode ser que não, né? Então é importante a gente ficar atento ao padrão comportamental da pessoa, né? Que ela vem exibindo ao longo do tempo. Até lembrando de um caso, acho que a pessoa deve estar assistindo. A filha teve um relacionamento com alguém que a mãe não queria, e depois, você sabe como que são os relacionamentos dos jovens hoje, e a mãe depois, quando soube que a filha insistiu naquele relacionamento, mesmo que escondido, e tinham ido para um lugar escondido, e a mãe pegou muito pesado com ela numa discussão, e ela logo em seguida se trocou do quarto dizendo que ia se matar, e assustando muito a mãe mesmo. A mãe entrou em desespero, e depois, por causa disso, a mãe deu o braço a torcer. A mãe foi maleável, né? Mas é complicado, a gente não sabe até quando a pessoa está ameaçando, está fazendo chantagem, ou realmente está tendo ali, eu vou me matar agora. Então é uma situação que envolve relacionamentos, de família. É importante termos uma sensibilidade a todos esses pontos, né? Sim, e aí entra muito naquilo que a gente falou na outra live, né? Por mais que a gente possa, né, no nosso íntimo, achar que a pessoa está fazendo isso somente por atenção, somente por ameaça, mesmo assim leva a sério, né? Redobra o cuidado, né? Fica atento. Pode ser somente uma ameaça boba ou somente uma tentativa de chamar atenção? Pode, né? Se for, ok, você só teve um pouquinho mais de trabalho de ficar um pouco mais atento, de ficar um pouco mais em cima da pessoa, né? Talvez marcar um psicólogo, um médico, um psiquiatra para levar essa pessoa, né? Mas você só teve um pouquinho mais de trabalho. Ao passo que, se você não leva a sério, pode ser realmente uma ameaça real, né? E aí você tem muito mais a perder, né? Então, mesmo que ache que seja uma leve ameaçazinha, uma questão para chamar a atenção, fica atento, né? Porque se não for, né, a gente perde muito mais do que se for. Se for uma ameaça, alguma coisa para chamar a atenção, no máximo a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Então vale a pena ficar atento, vale a pena ter esse cuidado extra, né? Especialmente nos casos de depressão, vícios e uma série de coisas, né? Porque o suicídio, apesar dele ter uma certa estruturação, né, ser, como a gente fala, né, ter a ideação suicida estruturada, né, a pessoa já se imaginou como que vai fazer, já planejou, né? Quanto mais planos ela tem para fazer, maior e mais estruturada é a ideação suicida, né? Se a pessoa só falar, vou me matar, é uma ideação suicida não estruturada, né? É um grau de risco, mas não tanto quanto, por exemplo, a pessoa que já colocou, vou me matar me enforcando, vou me matar, sei lá, cortando meus pulsos, tomando remédio, ou seja, já está mais estruturada, né? Quanto maior a estrutura, quanto maior o plano que a pessoa tem, né? Os detalhes, né? Mais apegada à ideia ela tá. Porque daí ela tá passando o tempo ocioso dela pensando aquilo. Maquinando. Né?
planejando. Então, a ideação suicida estruturada, quanto mais estruturada, quer dizer que esse impulso, essa ideia está maior na cabeça da pessoa. Então, isso até mesmo é uma coisa que a gente, né, deve ouvir, deve perguntar para a pessoa, justamente para a gente saber em que ponto está, né? Todos os pontos a gente tem que dar atenção, mas quanto mais detalhes houver, maior é o grau de risco e maior é a intervenção que a gente precisa ter, né? Isso acho que até tem alguma outra pergunta por aí. Ufa, suicídio é um assunto pesado, né? Mas entra numa questão que acaba sendo aquilo que a gente conversou na live passada, que as pessoas acabam tendo essa concepção de que eu vou conversar com a pessoa se ela está pensando em se matar ou não, eu não vou fazer ela ter vontade de ir se matar, né? É um mito, né? Por quê? Aquela ideia que a pessoa vem maquinando na cabeça, né, vai ganhando proporção e vai tendo um investimento emocional por trás, né, que a gente chama de pulsão, né? E a questão do suicídio é um assunto complexo e dicotômico, como a gente falou, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que a pessoa tem a pulsão de querer morrer, a pulsão de morte, ela ainda tem também a pulsão de vida, né? Em todo suicida tem aquela questão de também querer continuar vivendo. Só que às vezes o lado da pulsão de morte ganha, né? E é aí que a pessoa tenta se matar ou comete mesmo suicídio, né? E quanto mais a gente fala a respeito, né, especificamente, por exemplo, os profissionais da área, né, mais vai nivelando, mais vai, né, tirando esse impulso emocional por trás. Por quê? Porque a pessoa vai desabafando, né? Vai verbalizando. Vai verbalizando aquilo e vai dando um alívio nessa parte, né? Então ela vai tendo um alívio e um desabafo, né? Então por isso é importante conversar, né? É importante conversar também para a gente ver o grau de periculosidade, né? O grau de probabilidade que a pessoa tem em se matar, é o grau de ideação que ela tem. É mais importante por causa disso, porque aí sim você vai direcionar a pessoa da maneira que a gente conversou na outra live, né? Mas a própria Organização Mundial da Saúde fala que não, é um mito, né? Não fique com medo de que conversar sobre suicídio vai ocasionar na pessoa uma vontade de se matar, né? Depende muito do que você fala também. Você não vai falar, então vai e se mata pra pessoa, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ouvir. Quanto mais a gente fala a respeito, melhor pra pessoa. Mas tem uma forma certa de se falar, né? Isso que a gente conversou na outra live, né? Sem julgamentos, né? Prestando um pouquinho mais atenção no que fala, é uma série de coisas, né? Não é qualquer conversa também. Temos, acredito que umas 3 perguntas. Espero que você fique conosco. Eu sei que está ficando um pouco extenso, mas temos aqui uma aula, uma formação, alguém qualificado e trazendo elucidações às perguntas provenientes do nosso povo. Talvez a sua pergunta já esteja aqui. Se não chegou, talvez seja a próxima. Próxima pergunta. A automutilação pode ser um sinal de aviso de pensamento suicida? Que tipo de prática você indica para afastar o pensamento suicida? Certo, né? A automutilação, ela entra na questão que a gente conversou de esquiva, né? Como assim de esquiva? O cutting, né, que é se cortar ou, né, se automutilar de qualquer forma, entra numa questão que é assim, né? É uma esquiva experiencial que a gente chama. Esquiva a gente já, né, explicou. É quando a gente vê que alguma coisa ruim vai acontecer ou está acontecendo, a gente desvia disso, né? Esquiva experiencial, né? Experiencial da experiência, do sentimento, né? Então quem se corta muitas vezes tem muita coisa ruim dentro de si, né? Muita tristeza, dor, sofrimento, e aquilo tudo acaba gerando uma experiência, né? Um sentimento ruim no campo experiencial. A ponto de que a pessoa se cortando, né? A dor que ela sente acaba distraindo ela daquele conflito interno, daquele sofrimento interno. Querendo ou não, por conta do condicionamento, ou seja, de duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, fica associada, né? Então, por ele deixar de prestar atenção no sofrimento que ele está e prestar atenção somente na dor que ele está sentindo, aquela dor vai trazer um alívio emocional para a pessoa, porque ele deixou de sentir aquele sofrimento emocional e sentiu somente sofrimento
físico da dor, momentaneamente. Então, o corte, ironicamente, acaba trazendo um sentimento de alívio. Então, isso daí é muito comum a gente ver em adolescentes, né? Acabam se cortando. E você pergunta pra eles, mas o que você sente quando você se corta? Eu sinto um alívio, né? Quase todos vão dizer a mesma coisa, né? Sente um alívio por quê? Porque deixou de focar em tudo aquilo que estava dentro dele, todo aquele sofrimento, toda aquela, né, crise emocional que estava dentro, e focou somente no corte. A cabeça faz, né, e foca só no corte. É uma saída, então. É uma saída, né? Qual que é o problema disso para a questão de suicídio? Que a pessoa acaba acostumando com a esquiva para resolver problemas. E o suicídio é uma forma de se esquivar de dor e sofrimento também. Apesar dele ser um ato muito, né, na questão do impulso, tanto é que a gente, né, no curso a gente falou, né, a maioria das tentativas e dos suicídios, né, são atos impulsivos. Se a gente consegue impedir naquele momento, no CAPS mesmo, né, a gente conversa com muitas pessoas que acabaram, sei lá, de tentar suicídio há 3 dias atrás, né? A gente conversa com eles 4, 5 dias depois da tentativa e eles falam que não, no momento a última coisa que passa na cabeça deles é o suicídio. Por quê? Porque eles tentaram, né? Aquela hora foi a hora do impulso total que ninguém conseguiu parar, né? Por sorte alguém conseguiu ligar para a ambulância, fazer lavagem, né? E conseguiu parar, né? Por quê? Porque o suicídio ele é um ato muito impulsivo, que se parado, se contido, né, dá um tempo para a gente trabalhar, porque vai demorar para gerar esse impulso de novo, né? Então, assim, qual que é o problema da automutilação, né? A pessoa pode acostumar a recorrer a esquivas e a autopunição para aliviar sofrimento, né? E aí entra naquela questão dos tipos de suicídio que tem. Suicídio por esquiva de sofrimento e tudo mais, né? E suicídio por autopunição, né? Por punição de si mesmo. Pode entrar nessas duas categorias aí. Então, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, né, é um dos sinais a se ficar alerta, a questão da automutilação, né? E que tipo de prática você indica para afastar o pensamento suicida, né? Primeiro, ter com quem desabafar isso. Segundo, né, que todo mundo que tem um pensamento suicida também tem o pensamento e o desejo de continuar vivendo, né? Então o que eu recomendo, né? Qual prática eu recomendo para afastar esse pensamento suicida? Focar, né, nessa questão do porquê você quer continuar vivendo, né? Porque todo mundo tem essa vontade ainda de continuar vivendo, né? Instinto, né? Sim, também, né? E também tem outras questões na vida que também fazem com que queira continuar, né? Então focar nisso, projetos de vida, né? Focar, por exemplo, nas pessoas que ainda fazem bem para ele, que ainda valem a pena, né? Ou seja, focar no lado da pulsão de vida, né? Que é uma das coisas que a gente também faz muito no próprio tratamento, né, de pacientes com tentativas e ideação suicida, né? A gente sempre tenta fechar a sessão focando justamente na pulsão de vida da pessoa, né? A gente passa a sessão inteira, por exemplo, fazendo a pessoa desabafar a respeito dos impulsos suicidas, tratando as questões que fizeram com que ela chegasse até aquele ponto, seja depressão, seja vício, alguma coisa do tipo, e no final a gente sempre tenta amarrar a sessão focando no impulso de vida, né, para que a pessoa saia dali um pouquinho levantada. Direcionando positivamente. Direcionando exatamente para esse lado, né? Então a pessoa sempre vai acabar saindo da sessão um pouquinho, né, focada no impulso, na pulsão de vida, né? Então, né, para quem não está passando em psicoterapia e tenha esses pensamentos, né, foque na pulsão de vida e, obviamente, procure o mais rápido possível ajuda psicológica, seja em consultório particular, seja no CAPS, hospital, né, qualquer local, procure essa ajuda, né? Liga no 188, que é o CVV, né? Mas uma das práticas mais importantes e principais é buscar essa ajuda, né? Porque talvez sozinho não consiga. Por quê? Porque provavelmente para chegar no ponto de ter a automutilação e ter os pensamentos suicidas, tem já algumas questões que a pessoa sozinha talvez não consiga lidar. Então é necessário a gente pedir essa ajuda nesse momento, né? Então, né, liga no 188, que é o CVV, vai para o hospital, né,
eles encaminham, não sei se é de Mairink, de São Roque, eles encaminham para o CAPS, eles encaminham para os serviços que tem atendimento, né? Procura né, ver se tem alguns psicólogos que nem, por exemplo, né, eu e alguns outros psicólogos fazemos, né, os projetos sociais aqui com a paróquia, né, tem os mutirões da saúde que tem um atendimento psicológico gratuito, né, então procura essa ajuda, né, é importante, né, não deixar, não querer resolver tudo sozinho. Todo mundo uma vez ou outra precisa da ajuda de alguém, é importante a gente saber quando pedir essa ajuda. Muito bom. Mais umas 2 ou 3 perguntas para nós irmos finalizando a nossa live de hoje, nosso bate-papo. A pessoa que está para cometer o suicídio envia sinais? Quais são esses sinais? Então, a pessoa que está para cometer, né, aí entra naquele grau de ideação suicida estruturada que a gente falou, né? Quanto mais estruturada, mais grave e talvez mais, né, próximo de cometer suicídio a pessoa tá, né? Aquele livro que a gente usou para o curso, ele traz, né, momentos de intervenção, né? Tem a intervenção, né, do momento que a pessoa tá para se matar, né? Já tá ou na ponte ou já tá com a arma, já tá ali, né? Que, né, as intervenções específicas para esse caso é ganhar tempo, conversar com a pessoa e pedir ajuda, né, de autoridades emergenciais, né, polícia, SAMU, né, e ir conversando com a pessoa para ganhar tempo, né. Mas tem todas os outros graus, né. Então, né, como a gente já falou na outra live, né, existem os sinais. A pessoa vai, né, entrando num padrão comportamental, falando que a vida não faz mais sentido, tem a própria automutilação, né, vai começando a fazer despedidas, rever amigos que não via antes, né? Começa a falar de uma forma mais saudosista, começa a colocar as contas em dia, ou dependendo do caso, se a pessoa tem muita dívida, começa a sumir com algumas coisas para não deixar dívida para os outros, uma série de coisas, né? Começa a organizar questões de funeral, essas coisas para não dar trabalho, né? Uma série de comportamentos que, se você começar a prestar atenção, você vai ver que, opa, né, são sinais que indicam, né, que a pessoa provavelmente está com uma ideação forte, né, está com um pensamento de morte muito forte, né. Também a própria verbalização da pessoa, de falar que vai se matar, né, de falar que né, de ameaçar e tudo mais. Por quê? Porque muitas vezes acaba entrando naquele mito de quem ameaça não faz, né, a pessoa que quer se matar vai lá e se mata, né. Mas não, os estudos todos da Organização Mundial da Saúde, os estudos de todas as, né, instituições que mexem com a questão psicológica mostram que, na grande maioria dos casos de pessoas que se mataram, elas avisaram antes. Elas chegaram a escrever carta, elas chegaram a falar sobre o assunto, só que ninguém levou a sério, né? Então são esses os sinais, né? Os sinais, a gente, né, até mesmo no dia que a gente estava passando essa palestra, esse curso, né, para o pessoal da pastoral, né, veio muitas pessoas, né, depois conversar em particular comigo. Poxa vida, teve um amigo meu que avisou muitas vezes e ninguém levou a sério, né? Nossa, você falou de organizar a vida financeira, né? Teve um conhecido meu que, antes de se matar, colocou todas as contas em dia, fez até o testamento e depois que foi se matar. Ou seja, né, é algo que acontece. E acontece ali a olhos abertos, né? A diferença entre conseguir evitar ou não é a gente conhecer exatamente esses sinais, né, que a gente passou agora. Isso. Como eu falei, a gente fala ufa, são assuntos complexos. Eu usei aqui o termo pesado, mas é necessário nós colocarmos esses assuntos em cima da mesa e conversarmos. Mais uma questão: a pessoa pode cometer o suicídio por impulso ou geralmente os atos são planejados com antecedência? Você já tratou, né? Mas só a gente já tratou lembrar disso, né? A maioria dos suicídios são atos... É meio a meio. Por quê? A ideação suicida bem estruturada mostra um planejamento, né? Toda uma questão que a pessoa já vem, né, matutando, pensando e planejando. Só que o ato final de ir fazer é impulsivo, né? Então, quanto mais bem estruturado, né, maior vai ser o nível de detalhamento que vai ter no ato, né?
ter alguns atos que são extremamente impulsivos. A pessoa tá lá no auge da crise, vai, vira o volante com tudo para um lado, pum, bate o carro e foi, né? Ah, vai, se joga do prédio, pronto. Tem esses atos de impulso extremo e também tem os altamente planejados, né? Então entra nos dois campos aí, né? Só que tanto um quanto o outro, todos eles vão ter aqueles sinais antes, né? Então é mais importante a gente pensar, ao invés da questão do se foi planejado ou foi questão do impulso, é mais importante, especificamente para o público em geral, né? Para as pessoas que são da família ou conhecidos, não pensar nessa questão. Essa questão aqui, ela é mais importante para o psicólogo e para o psiquiatra, né? Não para quem vai ajudar ou para o público leigo. Para o público leigo, o que é importante? Ficar atento aos sinais, né? Porque tanto em um quanto em outro aparecem os sinais, né? Então isso é extremamente importante, né? Acho que é mais importante o sinal que as pessoas dão sobre vida e morte, continuar vivendo, querer se matar, do que necessariamente saber se a pessoa fez aquilo no impulso ou se ela já vinha pensando aquilo faz tempo, né? Então, planejando, né, no caso. Então, os sinais são mais importantes. Sim. Você mencionou, ali tinha uma pergunta usando gatilho, você usou o padrão de comportamento? Isso, né? Que Sim. São justamente esses sinais, que a pessoa vai entrando num padrão comportamental que ela emite esses sinais, né? De falar que a vida não faz mais sentido, uma série de coisas, né? Acho que é uma das últimas perguntas agora, que pode vir. Como a terapia pode ajudar na prevenção ao suicídio? Aí é a sua área, né? Aí... Então, a psicoterapia ela vai justamente ajudar, né? Porque na questão específica do que leva a pessoa, né, a achar que o suicídio é a única saída, né? Por exemplo, a gente foca nesse ponto, a gente foca também talvez em, né, observar qual é a questão que leva a pessoa à ideação suicida. É por uma depressão? É por um vício, né? Em muitos casos, tratando a depressão, a gente está automaticamente tratando a ideação suicida. Em outros casos, tratando o vício, a gente está também automaticamente tratando a ideação suicida. Porque a pessoa começa a melhorar da depressão, começa a melhorar do vício, opa, ela vê que tem outras saídas, né? Então aí é algo mais da própria dinâmica da psicoterapia e do próprio movimento que é feito dentro da psicoterapia, a pessoa já vai melhorando. E a pessoa melhorando, a gente também, ao mesmo tempo, né, enquanto a gente trata, por exemplo, a depressão, obviamente a gente trata também, que é muito mais importante, a questão da ideação suicida. Então a gente vai trabalhando ao mesmo tempo essas questões, né? Então é aí que acaba entrando a psicoterapia na prevenção. Por quê? Porque a gente trata realmente a causa que leva a pessoa a querer se matar, a causa que leva a pessoa a querer finalizar a própria vida, né? As pessoas no entorno podem dar uma ajuda muito grande, né? E muitas vezes essa ajuda também já é bem suficiente para a pessoa melhorar essa questão, né? Mas às vezes tem muitas outras variáveis, muitas outras questões influenciando na ideação suicida, que são tratadas dentro da psicoterapia e da terapia com medicamento também. Aliás, é muito sugerido terapia para várias situações, não apenas para uma situação extrema de suicídio. Já ouvi muitas pessoas dizendo que todos nós precisamos de terapia, todos nós. O padre, então, precisa muito, o padre precisa de confissão, essa coisa toda. Creio que já estamos finalizando. Não sei, temos mais alguma questão? Temos duas questões ainda, então vamos ver aqui, Rafael. Olha só, por que uma conversa pode salvar uma vida? Olha, uma pergunta bonita, né? Justamente, né, por todas essas questões que a gente conversou, da questão de estar atento aos sinais, da questão da pessoa achar, né, se achar acolhida, talvez somente o fato da pessoa se sentir acolhida, se sentir ouvida, já possa falar para ela, opa, tem gente aqui que ainda presta atenção em mim, né? A coisa não tá tão feia quanto eu imaginava, né? Então, esses atos de empatia, esses atos de acolhimento, esses atos de carinho e de cuidado fazem diferença e podem também ser um fator que vai ajudar justamente na pulsão de vida da pessoa, no impulso da pessoa querer continuar vivendo, né? Então, realmente, na conversa pode salvar nesse sentido,
também vai fazer a pessoa desabafar, vai fazer com que a gente consiga, né, direcionar a pessoa a um serviço que tenha um foco nesse cuidado, né? Então, de várias maneiras, a conversa, né, ouvir a pessoa sem julgamento, sem apontar dedos, sem falar, é pecado isso, para com isso, né? Simplesmente ouvir o que a pessoa tem a dizer, né, e tentar direcionar ela, fazer aquele pacto que a gente conversou na live passada, tipo, você não vai fazer nada, prometa pra mim que você não faz nada, até a gente ir, né, eu vou com você no psicólogo, no psiquiatra, no médico, mas não faça nada até lá, né, tentar criar esse combinado com a pessoa, né, tudo isso pode realmente vir a salvar a vida da pessoa. Porque ela se sente acolhida, porque você vai perceber os sinais, você vai perceber o nível de ideação suicida que a pessoa está, se é muito forte, né? Lembrando, quanto mais detalhes, mais planejamento, mais perigoso, né? Em tese, né? Então você vai percebendo todas essas coisas, e aí você vai criar uma emergência maior de ajudar a pessoa a procurar essa ajuda, mas ao mesmo tempo você vai mostrar para a pessoa que ainda tem pessoas ali que se importam com ela, que vão sentir se ela fizer, né? Que vão que ainda tem um cuidado. Então é duplamente benéfico, né? Tanto por um lado quanto pelo outro. É importante também qualificarmos essa conversa, né? Predicar essa conversa, porque nós conversamos muito a questão da escuta terapêutica e a escuta qualificada. A conversa tem que ser uma conversa empática, uma conversa para cima, uma conversa sem acusação ou julgamento. São vários tipos de conversa que nós temos que colocar, né? Sem acusações, deixa o lado o seu lado de julgamento, o seu lado de ideal, o seu lado de religioso, muitas vezes, né? Se é pecado, se não é pecado, guarda para você. Esse é o momento de você acolher a outra pessoa, esse é o momento de você guardar tudo que é seu e ouvir. O que está acontecendo? Por que você está assim? Né? O que você está sentindo? O que você está pensando em fazer? Né? Como posso ajudar? Deixa a pessoa falar. Tente, apontar o dedo e falar o menos possível, deixa a pessoa desabafar, né? E aí sim você vai tentando direcionar a pessoa para um serviço de acolhimento, né? Então essa conversa é importante que aconteça dessa forma. Muito bom, chegamos assim à última questão. Olha só, como a família pode ajudar? Essa daí também é uma pergunta muito boa, por quê? Pessoas que já tiveram tentativas de suicídio, pessoas que têm uma ideação suicida estruturada muito forte, muito alta, uma das questões que a gente faz no atendimento, no serviço, né, de psicologia e psiquiatria, é justamente utilizar a família, né, como uma rede de apoio, né? Então a gente orienta a família, por exemplo. Eu vi que a pessoa tem uma ideação suicida muito estruturada e está planejando se matar com faca ou alguma coisa. Então eu entro em contato com a família e falo, a pessoa está passando por isso, isso e isso, né? Vamos ser mais acolhedores com ela, vamos julgar menos, vamos tentar, ser mais empáticos e tudo. Se possível, tira todos os objetos cortantes de perto, tá? Então, nesse sentido, a família ajuda como uma rede de apoio à pessoa e também como outras pessoas para ficarem ligadas, né, nesses comportamentos destrutivos, né, para levar ela ao tratamento. Tudo. Então a família é de extrema importância, né? Os próprios dados da Organização Mundial da Saúde mostram que quanto mais, vínculos familiares e amigos a pessoa tem, menores as chances de se matar, né? Menores as chances de suicídio. O suicídio ele é mais comum em pessoas mais sozinhas, que não têm muitos vínculos e tudo mais, né? Justamente também por causa dessa rede de apoio, porque a família é de suma importância nessa hora do tratamento, né, de ajudar nesses aspectos. Então sim, é bastante importante, eles ajudam dessa forma, né, tanto ficando de olho, quanto que, fortalecendo os motivos para a pessoa continuar vivendo, né, e sendo, estendendo o cuidado e uma série de coisas nesse aspecto que ajuda muito no tratamento e ajuda a pessoa a mudar a visão para autodestruição, da autodestruição para a vida. É importante nós mencionarmos aqui a questão da presença da família. Vivemos num mundo muito individualista, um mundo muito corrido, cada um por si. Por vezes não temos mais tanto tempo de nos preocuparmos com os outros, não temos mais paciência, tolerância.
Então isso corre um risco muito grande de aumentarmos aí os números, as fileiras de tanto de depressão como de suicídio. Então faço o apelo aqui mais uma vez, converso. Quando estou tendo também uma conversa com alguém, eu pergunto, mas cadê a sua família, cadê seu irmão, cadê seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, cadê os seus padrinhos? Seja de sacramento, seja de formatura, os amigos de infância, fazermos essa rede de ajuda, sermos mais próximos, fraternos uns dos outros, para evitarmos novos casos, tanto de depressão aguda ou severa, como de suicídio também. Talvez esta avalanche, ou este grande número, esse grande índice de depressão, de suicídio, seja um sinal de que os nossos vínculos familiares estejam muito enfraquecidos, estejam um pouco esquecidos. E aí que é a importância, como diz a canção do Tiago Brado, por isso, abrace mais, ame mais, esteja mais próximo. A gente nunca sabe quando é que nós vamos embora. Quando é que vai ser realmente a nossa hora? Mas quando for a nossa hora, que seja a hora que a vida mesmo escolheu para nós. Não vamos antecipar. E caso tenhamos sentimentos de dor, de tristeza, de morte, que a gente compartilhe, que a gente verbalize, que a gente converse. E mais uma vez eu digo a importância de nós termos na sociedade parcerias, instrumentos, órgãos que cuidem dessa questão. E o CAPES, o Rafael... Há quanto tempo que você está no CAPES aqui da cidade, Rafael? Eu entrei em maio. Então olha, mês 5, estamos no mês 9, 4, 5 meses. O CAPES é um órgão municipal, gratuito, um serviço público. O Rafael trabalha lá, você pode agendar, dependendo dos sintomas. A pessoa vai direto no CAPES ou passa primeiro no posto? Então, geralmente, né, é feito através do encaminhamento de guias, mas dependendo da gravidade, dependendo das questões, muitas vezes é feito através do acolhimento online, né, que a gente está fazendo agora. Né, a gente, na live anterior, deixou o número, né, que a prefeitura disponibilizou, né, uns aparelhos para a gente estar fazendo esse acolhimento online, essa triagem online, né, porque assim, não são todos os casos, né, que acabam ficando no CAPES. As pessoas aqui em Merinque acabam não conhecendo, né, quais os serviços que estão disponíveis, né? Por exemplo, no CAPES ficam os casos pesadíssimos, né, de psicopatologias, né? Os casos mais moderados e leves tem um outro órgão chamado Bem Me Quer, né, que é lá que tem outros psicólogos que fazem a psicoterapia clássica de casos mais leves e tudo mais, né? Então, geralmente, as pessoas acabam conhecendo somente o CAPES e achando que é somente o CAPES que lida com tudo. Não, tem outras instâncias, né? Mas para questões de suicídio, essas coisas, é o CAPES que atende, né? Então, a gente deixou na outra live um número, né? Eu não tenho ele aqui de cabeça, mas depois eu passo, né? Mas a animação vai passar aqui depois, vai estar em algum lugar aqui. Para deixar esse número, né? Para o pessoal entrar em contato, né? Que a gente faz o acolhimento online, né? Algumas demandas, algumas queixas não são necessárias, né, a questão de guia. A maioria é preciso guia, né, mas especificamente algumas questões não, né, porque tem alguns serviços que é de portas abertas. Não todos, né, mas tem essa, especificamente agora em pandemia, né, por causa do distanciamento social e tudo mais, a gente está fazendo, né, esse atendimento através do acolhimento online. E depois a gente deixa um número ali, né, para o pessoal entrar em contato e, né, ter esse direcionamento. E mais uma vez reitero aqui a nossa disponibilidade em estarmos prestando esse serviço para termos mais vida, mais esperança, termos uma sociedade melhor, termos famílias saudáveis, termos um povo mais sarado. Talvez não curado, que, né, não se usa esse termo, mas sem tantas recaídas. E assim todos estaremos gozando de dias bons, de dias melhores, de um bairro melhor, de uma comunidade melhor, de uma cidade melhor. Agradeço mais uma vez ao Rafael que está aqui, toda a nossa equipe que está aqui, os que contribuíram, colaboraram, e peço que permaneçam conosco. Se você está vendo o nosso trabalho aqui pelo YouTube, dá um joinha, se inscreva, divulgue o nosso trabalho e dê sugestões de outros bate-papos, de outras ideias que possamos também estar pensando, avaliando e colocando em prática. Rafael, quer se despedir? Agradeço novamente a oportunidade de fazer essa live, né, de
estar aqui conversando novamente a respeito de assuntos dentro da psicologia, né? É muito importante, né, fazer esse trabalho de divulgação, de conscientização, né? Porque entra naquilo que a gente conversou mais cedo. Muitas pessoas não têm, né, a noção, né, da questão de doenças e se tem alguma coisa ou não. Então, conhecendo um pouquinho mais a respeito, né, elas podem ter uma ideia melhor, né, conhecer a si mesmas mais, né, e então ver que realmente precisam de ajuda e procurar essa ajuda, né. Então, toda a oportunidade que tem de falar um pouquinho a respeito de psicologia, de psicopatologia, das doenças, é muito boa para quem ouve, né? Porque aprende mais a respeito de si mesmo e vê quando que é realmente a hora de pedir ajuda e de ir buscar um tratamento, né? Então isso é de suma importância e eu agradeço, né, a paróquia por sempre abrir essa janela, dar essa oportunidade para a gente estar fazendo esse trabalho. Agradecemos o Rafael. Você fique mais depois com a nossa programação paroquial. Temos a web rádio com a nossa programação 24 horas. Diariamente estamos também com o momento da palavra de salvação, meio-dia. E vamos avaliar, já tínhamos esse projeto de ter a presença do Rafael na nossa web rádio. Vamos retomar essa ideia para estarmos todos os dias refletindo alguma coisa sobre a saúde mental. Para todo o nosso povo, vai um grande abraço e fiquem na paz.